14.6 e não 14.3. Essa pesquisa está no site da Urban Systems. Então fica aí bem evidente que as empresas sim estão se preocupando com a utilização de pesquisas. Bom, agora a gente vai exibir um trecho do programa Desejos e Aspirações dos Jovens de hoje. Qual é a cara do Brasil e do futuro? Com o Gabriel Milanês. O Gabriel é diretor de Planejamento e Pesquisa da Box 1824 desde 2007 e é um dos responsáveis pelo projeto Sonho Brasileiro, aquele estudo que traçou o perfil do jovem brasileiro entre 18 e 24 anos e o conceito do novo Uno da Fiat. É formado em Publicidade pela USP, Sociologia pela Sorbonne e já trabalhou em agências de propaganda como a Fischer América e o Lara. Bom, a enquete para você participar no chat enquanto você assiste ao programa é: você acha que o jovem brasileiro é alienado? O resultado daqui a pouquinho. Participe. Vídeo 2 na tela para você. Até já! Entra lá com a tua opinião, participa, que no final do programa a gente vai discutir aqui o resultado dessa enquete com o Gabriel. E para começar o nosso programa de hoje, a nossa entrevista, a gente tem que trazer o nosso quadro de olho na frase. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, em vez de olho na frase, a gente vai fazer um de olho no vídeo. A gente vai trazer um vídeo de apresentação da pesquisa O Sonho Brasileiro, para que vocês que estão nos assistindo possam entender um pouquinho melhor o contexto dessa pesquisa foi realizada. Então eu vou pedir para o pessoal da ilha aí, soltar esse vídeo para vocês já se habilitarem com esse estudo aí, a gente poder conhecer um pouquinho melhor esse estudo. É isso aí. Vocês assistindo o vídeo, vamos começar a nossa entrevista com o Gabriel Milanês, perguntando o seguinte: Gabriel, como é que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa? Como é que foi o princípio dessa história? Certo. Bom, a Box é uma empresa que tem 7 anos, a gente trabalha com pesquisa, estudos de comportamento, a gente, enfim, trabalha com diversos segmentos, diversos clientes, e os sócios da Box sempre se perguntavam como é que a gente pode exercer a nossa relevância para a sociedade, né? Então, a Box sempre teve várias ações, neutralização de carbono, enfim, várias coisas diferentes. E aí, então, se perguntando como é que a gente poderia, então, exercer a sustentabilidade, como é que a gente poderia ser relevante, conversando com alguns amigos, e um amigo nosso, consultor de sustentabilidade, deu a resposta mais simples, mais correta. Então, se vocês querem ser relevantes para a sociedade, vocês têm que oferecer aquilo que vocês sabem fazer de melhor. Então, se a gente é uma empresa de pesquisa, por que não, então, oferecer uma pesquisa para a sociedade? Isso foi em 2009, a gente começou, então, a mapear e pensar o que a gente poderia fazer, qual seria o estudo que a gente poderia, então, abrir para a sociedade brasileira. Então, a ideia começou com uma coisa da empresa, né? Não foi encomendada por nenhum anunciante? Não, de forma alguma. Então, o Sonho Brasileiro, ele é um estudo aberto, né? Então, o que significa? Desde o início a gente queria fazer um estudo que ficasse disponível, como está disponível online, está o site www.osonhobrasileiro.com.br. Todos os resultados podem ser baixados na íntegra. É um estudo aberto, é um estudo sem viés de consumo. A gente não está estudando consumo nesse estudo. É um trabalho sem fins lucrativos. E a ideia era exatamente essa, que esse conteúdo fosse aberto, disponibilizado, que cada um pudesse usar, enfim, dentro da sua realidade, da melhor forma que entendesse, né?
Mas foram 3 mil jovens. Esses 3 mil jovens eles foram nas principais capitais brasileiras, em todas as grandes regiões brasileiras, ou ficou mais concentrado no Sudeste? Como é que foi isso? Certo. Como foi um estudo muito longo, a gente ficou 1 ano e meio desenvolvendo esse trabalho. Houve várias metodologias, que enfim, todos os detalhes também estão no site, mas em linhas gerais a gente teve 2 grandes etapas. Inicialmente a gente fez uma etapa qualitativa, onde nós fizemos entrevistas em profundidade, a gente fez grupos de discussão, quer dizer, onde a gente conversa mais de uma maneira mais longa, mais detalhada com os entrevistados. Esse estudo qualitativo inicial, que foram 1.200 jovens, mais ou menos, que a gente conversou, foi São Paulo, Rio, Recife e Porto Alegre. Num segundo momento, a gente pegou os principais aprendizados e a gente então quis mensurar, né, com uma amostra representativa de toda a população jovem brasileira. E aí foram mais quase 1.800 entrevistas em 23 estados, 173 cidades, todas as classes sociais. Então, nessa fase quantitativa, então, todos os números que a gente traz, eles têm essa representatividade de toda a população jovem brasileira, 18 a 24 anos. Mas por que especificamente os jovens e por que especificamente essa faixa de 18 a 24 anos? Perfeito. Bom, a Box chama Box 18 a 24, exatamente refletindo um pouco essa nossa metodologia, essa nossa crença. O que a gente observa, a gente sempre trabalhou muito com o público jovem, e essa faixa etária 18 a 24, ela é bastante estratégica, digamos assim. Ela tem um poder de influência muito grande na sociedade. O que a gente vê? Os adolescentes, crianças mais novos de 18 anos, em geral, eles aspiram a ser como esses jovens. É uma fase de vida em que eles já têm uma certa independência, uma certa liberdade. Então, todo mundo que é mais novo quer ser como eles um dia. Por outro lado, acima dos 25 anos, não significa que quem é mais velho queira ser como esses jovens, mas eles se inspiram muitas vezes em vários comportamentos, vários movimentos que nascem dentro desse público jovem. A gente vê que, então, várias pessoas mais velhas também se inspiram. Então, para quem é mais novo, eles servem como um modelo aspiracional, e para quem é mais velho, é um modelo inspiracional. Então, eles têm uma boa influência na sociedade. Se você for pensar, inclusive, vários dos grandes movimentos comportamentais, eles nascem no público jovem e depois ficam marcados como, características de um tempo. Exatamente. Então, tem esse potencial de nasce muita coisa nova ali. Então, novos pensamentos, novos comportamentos, muita coisa que está em transformação na sociedade, a gente consegue encontrar nessa faixa etária. Isso foi um investimento da própria Box 1824, e isso depois houve algum patrocínio de alguma empresa, houve desdobramentos para venda para outra empresa? Houve patrocínio, sim. Depois como esse estudo é um estudo bastante longo, e a estrutura de pesquisa também, né, enfim, existe um custo. A pesquisa é muito cara. É muito caro, exatamente. Entrevistas, viagens, deslocamentos. Exatamente. Então, assim, houve, Itaú e a Pepsi foram patrocinadores desse. Itaú e a Pepsi foram patrocinadores. Mas a ideia do patrocínio é exatamente ajudar depois também a divulgar, porque depois a gente fez um site, a gente fez um evento, a gente teve várias ações para que esses resultados chegassem até as pessoas. Então, a ideia de ter um patrocínio foi exatamente poder ampliar a divulgação do projeto. Então, tudo que veio de patrocínio foi usado para essa divulgação dos resultados. A ideia foi realmente oferecer para a sociedade informações, o estudo dessa geração, o estudo de como pensa esses jovens. Exatamente. A gente via que a gente conversa com esses jovens todos os dias praticamente. Então a gente já via que havia muitas coisas interessantes nascendo nesses jovens, principalmente em relação ao país. E é um olhar que muitas vezes não se coloca, como eu falei no começo. A gente não falou sobre consumo. A gente foi estudar principalmente a relação desse jovem com o país. Como esse jovem está se pensando como geração, o que ele está projetando para o futuro. A gente observava que o Brasil no melhor momento da sua história, né? Quer dizer, então, tanto internamente, em termos econômicos, em termos sociais, o reconhecimento do Brasil no mundo. Então a gente vê o Brasil num momento muito bom, e esse Brasil, nesse bom momento, encontra a primeira geração global de brasileiros, com muitas novas formas de pensar o mundo, de atuar na realidade mesmo, uma geração que já cresceu hiperconectada, globalizada. Então a gente resolveu medir então qual é o impacto dessa combinação. E aí nasceu, foi a motivação inicial para esse estudo do sonho brasileiro. Agora, essa enquete que está no nosso site aqui, a gente na verdade não escolheu à toa, né? Quando a gente pergunta, você acha que o jovem brasileiro é alienado? Ela veio justamente da constatação que uma das
críticas assim que se faz, né, nas conversas sociais, porque o jovem brasileiro não participa, porque ele não está nem aí para a política, o pessoal rouba, tem um último movimento organizado que teve, foram os caras pintados, que você vê que quando juntou, você vê o Bolsonaro, conseguiu o impeachment dele, por que o jovem brasileiro não se organiza, o jovem brasileiro é muito individualista, ele é muito no mundo dele, etc e tal. Eu te pergunto, então, em linhas gerais, o seguinte, qual a grande conclusão dessa pesquisa, qual o maior sonho do jovem brasileiro hoje? Conta um pouquinho do resultado da pesquisa em linhas gerais. Houve alguma grande surpresa, não houve? Certo. Bom, aí tem várias questões, né? A gente pode falar tanto do individualismo, da noção de política desse jovem, dos sonhos. Vou começar exatamente por essa noção do jovem ser alienado, essa crítica que a gente ouve com tanta recorrência. E quando a gente começou isso, a gente também ouvia várias vezes essa crítica. E foi exatamente por isso que a gente foi buscar os jovens que estavam fazendo alguma coisa pela sociedade. Aqueles jovens que estavam não só pensando, mas já agindo de alguma forma, fazendo alguma coisa pelo coletivo, alguma coisa pelo Brasil. Esses jovens transformadores de hoje, né? E o que a gente vê é que, na verdade, a noção de política que mudou, né? Então, quando você olha para essa geração com o olhar da política partidária, exatamente de todas as formas de manifestações que foram muito características e muito relevantes em décadas anteriores, que foram muito características de outras gerações jovens, esse jovem de hoje, ele pensa a política, ele pensa a atuação de uma forma diferente. Olha aí, então, parabéns ao Gabriel pela iniciativa inteligente, sustentável e de relevância para a sociedade por meio do projeto Sonho Brasileiro. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do projeto do Gabriel, do Sonho Brasileiro, entre no site www.osonhobrasileiro.com.br. Bom, o Brasil tem quase 26 milhões de jovens, mas será que essa geração, a tal geração Y, a geração do futuro, é mesmo alienada? Você acha que o jovem brasileiro é alienado? Foi essa a pergunta da nossa enquete antes do vídeo começar. E a resposta no site da Urban Systems é sim, 48,6%. Não, mas só em questões que não o afetem diretamente, 8,6%. E não, 42,9%. Tá aí então. Bom, agora a gente vai ver um trechinho do UrbanView que tem como tema escola e ensino, que as pesquisas revelam sobre as expectativas dos pais. A entrevistada foi a Renata Rubano, sócia proprietária da empresa Meio Ponto Pesquisa de Mercado. Ela é psicóloga formada pela PUC e realizou inúmeros estudos de mercado sobre produtos e serviços. Tem realizado em parceria com a Urban Systems estudos qualitativos com foco no entendimento do conteúdo de qualidade de vida para os brasileiros. Vamos assistir? Até já! E seus pais como clientes, as pesquisas de mercado no setor começam a revelar as dúvidas e anseios até então tratados apenas dentro da família. Para entender melhor como funcionam as pesquisas de mercado dentro da educação e seus resultados, a gente escolheu como nosso olhar da semana no programa UrbanView de hoje o seguinte tema: escola e ensino. O que as pesquisas revelam sobre as expectativas dos pais? A gente quer discutir, entre outras coisas, no programa de hoje, como são escolhidas as escolas das crianças brasileiras. Quantos os pais sabem sobre o que a escola ensinará a seus filhos? Como funcionam as pesquisas qualitativas desse setor? E para conversar com a gente, responder essas e outras questões, debater esse tema, a gente vai bater um papo hoje com a Renata Rubano. Renata, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite para o UrbanView. Obrigada, é um prazer estar aqui também, Gina. Vamos lá. Vamos lá. A Renata Rubano é psicóloga, ela é formada pela PUC de São Paulo. Ela é sócia proprietária da empresa Meio Ponto Pesquisa de Mercado, que atua no mercado desde 1994 na área de pesquisa qualitativa. Ela já realizou inúmeros estudos na área de mercado sobre produtos e serviços. Desenvolveu 3 estudos complementares na área de educação. Tem realizado em parceria